e dizer que essa minha palestra ela vai pegar um contexto geral, né, que é a própria ideia base do nosso evento de hoje, que é o cenário político atual, e aí depois eu vou para o particular, que é especificamente a questão que me foi pedida para a explicação, que é a questão da legislação eleitoral e das mudanças dela específicas para o ano de 2018. Eu começo falando um pouquinho, já que a gente tem que contextualizar historicamente, nós estamos, obviamente, dentro de um regime constitucional que erigiu da Constituição de 1988, né? Então chama esse regime atual de regime da Constituição Cidadã, já que foi esse o apelido dado à Constituição pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães. Constituição essa que nasceu num anteprojeto parlamentarista e virou presidencialista, nasceu fruto de um anteprojeto vindo de Portugal, com inspiração no professor português Canotilho, que foi o grande pensador da Constituição portuguesa da Revolução dos Cravos, portanto uma Constituição de tintas altamente socialistas interventoras, e aí inclusive, né, sempre o Brasil perdendo um pouco o passo da história, né? O Brasil solta a Constituição e pouco tempo depois cai o Muro de Berlim, pouco tempo depois cai a União Soviética. Então, se a nossa Constituinte tivesse ocorrido talvez 2 anos depois, a nossa Constituição já estaria dentro do consenso de Washington, já estaria dentro de um cenário de maior liberdade econômica, maior liberdade política, né? O Brasil perde o tempo e acaba sendo inspirado na essência da sua construção constitucional e, portanto, da sua construção de Estado, em ideias atrasadas, em ideias retrógradas, em ideias anacrônicas. E desde então o que nós temos feito, e aí vai o fato de nós já chegamos ou estamos perto de chegar a 100 emendas constitucionais, o que é um completo despautério, mostra que nós infelizmente nascemos, as nossas instituições nasceram dentro de um cenário e de uma inspiração que não era a melhor das inspirações, especialmente dentro da nossa visão de mundo aqui, de todo mundo que está vendo ou pessoalmente ou em casa. Esse regime da Constituição Cidadã, ela abriu democraticamente para os vários matizes ideológicos, e vários partidos foram criados ou reformados a partir de uma experiência anterior, contemplando sim as diferentes visões de mundo. Alguns partidos do tipo catch-all, né, pega tudo, eles inclusive, até dentro deles, eles possuíam quadros dos mais diversos estilos e visões de mundo. E dentro dessa busca, né, de tentativa e erro acerca de qual seria verdadeiramente o establishment político a ser construído a partir dessas novas instituições, nós observamos uma eleição de 1989 exatamente nessa busca de tentativa e erro, com 200 milhões de candidatos, cada um falando uma coisa totalmente diferente da outra. Disso emerge, por incrível que pareça, um candidato que fez esse trabalho de marketing político muito bom, mas com uma ideologia na época claramente liberal, né? Ele fala em abertura de mercado, fala em caça aos marajás, em redução da máquina pública. O que se viu no final das contas foi talvez o contrário disso, salvo uma outra política pontual. Mas política pontual, eu sempre digo, né? Até o PT faz política pontual liberal. Se pegar os dois maiores programas políticos que deram certo no regime PT, foram justamente dois programas de cunho liberal, que foi o ProUni e foi o Bolsa Família. Então, se a gente for para pensar, todo mundo pode, né, até o relógio quebrado acerta 2 vezes, né, durante o dia. Então, nós temos esse método de tentativa e erro, e nesse método de tentativa e erro da experiência Collor surge a dicotomia PT contra PSDB a partir de um impeachment e a partir de uma gestão PMDB fruto desse impeachment.
né, o que é uma coisa muito interessante e como nós, aqui já é uma coisa bastante discutida nesses fóruns, essa dicotomia que nasce, ela nasce uma dicotomia entre um partido socialista e um partido social-democrata. Então ele é a narrativa política bastante virada à esquerda. Eu não vou entrar agora nos detalhes do porquê que isso aconteceu, a gente pode falar muito sobre a questão da morte da UDN, do qual eu particularmente lamento muito, já que meu avô era udenista histórico e foi secretário de obras do Carlos Lacerda, do grande Carlos Lacerda, mas a quem reverencio agora. Mas o fato é que essa polarização ocorreu numa janela à esquerda. A gente pode falar da questão cultural que foi conduzida por baixo dos panos do regime militar, em que a esquerda efetivamente tomou a cultura, né? O Flávio certamente vai falar um pouquinho disso hoje, porque é a especialidade dele. E, bem, o fato é que 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014 foram campanhas nacionais que funcionaram a partir dessa dicotomia e com partidos em paralelo sempre gravitando sobre esses dois polos de poder. Com esse novo impeachment e essa nova gestão PMDB, quebrou-se essa dicotomia, isso já é um fato. Tá? Essa quebra da dicotomia, essa quebra do discurso político e o desgaste extremo de ambos os partidos, não apenas do PT. Se você pegar pesquisa hoje, você vai ver que a imagem do PSDB ela varia em relação, a má imagem do PSDB varia em relação à do PT, sempre em 1 e 2 pontos, às vezes pior para um lado, às vezes pior para o outro. E aí nós temos que perguntar o que vai emergir do impeachment e dessa gestão PMDB versão 2018, né, em relação ao que nós tivemos em 92 até 94. O que a gente pode primeiro observar é que provavelmente teremos exatamente o retorno dessa macro discussão típica como aconteceu em 1989. Vários personagens políticos fazendo um método de tentativa e erro, uma série de discursos políticos à direita, ao centro e à esquerda, liberal, conservador, social-democrata, fascista, leninista, marxista, sei lá, né? O bom de termos 35 partidos é exatamente isso, né? Sempre há espaço para que um novo tipo de discurso político seja testado para ver até onde ele cai no gosto popular dentro de uma democracia. E aí, nós certamente não, né? A gente nunca pode dar certeza no que tange a política, mas é muito provável que haja um cenário muito parecido com o de 1989, com vários atores políticos disputando a presidência, disputando o voto popular através dos mais diferentes discursos, dos mais diferentes matizes ideológicos. E, por mais que tenha havido a quebra desse discurso político, e aí a gente não pode ignorar também o papel da internet nesse processo, já que a internet e o trabalho das discussões políticas e a discussão política sendo travada não mais de cima para baixo através da mídia tradicional e dos veículos de comunicação, mas sim de baixo para cima através das discussões populares construídas através de fóruns da internet, através de redes sociais. Isso nunca pode ser ignorado, isso é um fenômeno que só pôde acontecer em virtude dessa democratização do discurso, vamos dizer assim. Então, assim, não podemos ignorar o papel da internet nesse processo. Ainda que haja isso e que tenha havido essa quebra de discurso, que isso vai ter a reflexão concreta no voto, na urna em 2018, nós não podemos ignorar que em qualquer ruptura institucional e de discurso político, a ruptura institucional provavelmente a gente ainda não houve, mas a ruptura de discurso político sim, e de praxis política. Mas, por mais que isso aconteça, sempre há uma reação do establishment à quebra de paradigma político. E isso já começou a acontecer de uma maneira bastante vigorosa. Eu posso destacar basicamente dois meios pelos quais o establishment político
vai tentar embarrear a criação e a ascensão e a materialização prática dessa quebra de paradigma. Eu posso falar primeiro da reforma eleitoral, que efetivamente tenta trazer os mecanismos para blindar a eminência de novos atores políticos ou de atores políticos que já tinham certo protagonismo, mas eram deixados de lado pelo establishment e sem contar a questão institucional propriamente dita, mas como ação política, a intervenção federal no Rio de Janeiro. E para isso a gente tem que contextualizar também quem são esses candidatos anti-establishment que hoje se tornam ameaças, eu não vou dizer verdadeiras ou não, para esse status quo. O candidato anti-establishment à direita, obviamente hoje, é o deputado federal Jair Bolsonaro do Rio de Janeiro, que inclusive sempre está variando entre primeiro colocado nas pesquisas com a ausência do ex-presidente Lula ou segundo colocado com a presença do ex-presidente Lula nas pesquisas e, portanto, ele já é um candidato anti-establishment viável do ponto de vista político. Se vai ser do ponto de vista eleitoral ou não é uma outra discussão. E os candidatos anti-establishment à esquerda, que nós podemos listar primeiro os manés de sempre, né? Zé Maria, Rui Pimenta, o cara da vez do PSOL e tal. E o cara da legislação eleitoral para tentar impedir a viabilidade da criação e ascensão e confirmação de um candidato anti-establishment, seja de direita, seja de esquerda. Primeiro, a criação da cláusula de barreira, que cria uma espécie de corrida aos grandes partidos, aos partidos do establishment, e que, por serem do establishment, não tem uma urgência, uma necessidade extrema de precisarem se reinventar para conseguirem sobreviver e manter os seus espaços de poder, né? Quando a gente fala em fim de tempo de televisão, em fim de fundo partidário, e por incrível que pareça, né, uma coisa que é muito pouco falada, o fim do funcionamento parlamentar, que é uma coisa que assusta muito o parlamentar que é mais experiente, que quer uma política nova, mas que tem muito medo de como vai ser a ação parlamentar propriamente dita dele, porque é através do funcionamento parlamentar que você consegue entrar em comissões, que você consegue fazer política dentro de um parlamento. E isso também acaba, no fundo, para os partidos que não passam da cláusula de barreira, tanto é que a Emenda Constitucional 97, que traz isso, ele fala que após a eleição, se um candidato é eleito por um partido que não ultrapassa a cláusula de barreira, ele pode, sem perda do mandato, migrar para outro partido sem nenhum problema. Então, isso acaba gerando uma corrida... Bernardo, 5 minutos. Estou acompanhando também aqui. Isso acaba gerando uma corrida aos grandes partidos, aos partidos detentores do poder do establishment. Outra questão muito clara dessa questão da legislação eleitoral contra o anti-establishment é a criação do fundo público e a impossibilidade de doações por pessoas jurídicas, ou seja, o movimento, a sociedade civil, ela ficou impedida de se organizar economicamente, não politicamente, economicamente, de se organizar em torno de um ou mais candidatos anti-establishment, ou se não houve essa impossibilidade, houve uma dificuldade acentuada, porque essa organização vai precisar ser feita a partir de um grassroots muito bem planejado e muito eficiente para conseguir funcionar. Então, assim, para você conseguir a doação hoje é só por pessoa física, não pode mais por pessoa jurídica. Isso realmente dificulta muito a questão das doações para candidatos anti-establishment que estejam incorporando o zeitgeist, o espírito do povo. A questão do tempo de TV ter sido disperso, não num bloco concentrado como acontecia, mas em vários bloquinhos nos comerciais ao longo do dia, isso também é muito ruim, porque isso faz com que candidatos que tenham muito tempo de TV sejam muito vistos ao longo do dia, enquanto que o candidato com pouco tempo de TV e que poderia ter a sua voz concentrada num tempinho específico, acaba tão disperso ao longo da programação que praticamente não é visto.
Isso sem contar o próprio ato do zapeamento que acontece hoje em dia, né? Em que hoje cada vez mais as pessoas deixam de ver os comerciais, porque na hora do comercial ele passa para outro canal para ver o que está rolando em outro lugar. Então, há também uma perda qualitativa de exposição dos candidatos anti-establishment na TV tradicional por conta disso, que acaba levando-os para a esfera da internet, basicamente como a sua força motriz de marketing eleitoral. E a própria manutenção do sistema eleitoral atual, que é um sistema bastante anacrônico, com lista aberta, com puxadores e uma grande confusão. Ainda nesse ano a manutenção de coligações proporcionais, aí às vezes você vota no PSC e elege o cara do PCdoB, como aconteceu no Maranhão, você vota no PT e elege o cara do PSDB, como aconteceu em algumas cidades do interior de São Paulo, você vota no cara do PMDB e elege o cara do PT. Então assim, você tem uma problemática hoje que gera um certo descrédito dessas instituições e cria tamanha confusão que na hora que você quer efetivamente fazer uma mudança de establishment, uma mudança de votação para votar num cara anti-establishment, você não sabe exatamente como você tem que fazer isso para conseguir fazer a sua voz ser ouvida, né? E no que tange a intervenção federal no Rio de Janeiro, é muito clara a tentativa de cooptação do establishment do discurso da segurança pública, que hoje sem dúvida, o discurso mais premente no espírito do povo, no zeitgeist, talvez isso, e a discussão do que eu chamo de criança traveca, né? Que eu acho que é essa estranha agenda que a esquerda está tentando impor para as famílias brasileiras, né? A importância da criança traveca. Eu realmente não consigo captar a importância prática disso, e muito pelo contrário, quer dizer, isso a gente sabe que é uma discussão, uma tentativa de reengenharia social e que deve ser, portanto, interrompida eu não estou aqui tentando impor eu não estou tentando impor aqui nenhuma visão de mundo, mas obviamente que é um despautério esse tipo de movimento de glorificação da criança traveca, né? Então, assim, é basicamente isso que eu queria dizer. Temos que aguardar nas próximas 45 dias, com o fim da transferência da janela partidária, a partir do dia 7 de outubro, quem está no partido X está no partido X, quem está no partido Y está no partido Y. A partir daí vamos conseguir fazer uma análise mais aprofundada, porque as peças vão estar no tabuleiro. Então a gente vai conseguir fazer uma análise um pouco mais objetiva acerca do que deve acontecer em 2018, mas esse é o panorama geral, e aguardando principalmente quais serão os efeitos positivos e negativos da intervenção federal no Rio de Janeiro, bem como aguardar se efetivamente um candidato anti-establishment à esquerda vai ascender para tentar disputar, e se o candidato anti-establishment à direita vai conseguir manter a pegada que tem mantido. Talvez até com a criação de outros candidatos anti-establishment, a gente não sabe. Inclusive, né, eu fico imaginando como é que seria um candidato anti-establishment de centro, né? Um extremo centro, que certamente o establishment chamaria isso. Então, assim, esse é o cenário que eu queria passar para vocês. Estou à disposição, a gente ainda vai ter uma segunda e uma terceira rodada de discussão ao longo do dia. E, novamente, muito obrigado pelo convite e por estarem aqui hoje. Obrigado.